Oi pessoal, tudo bem? Estamos dando início agora à nossa quarta videoaula. Ainda sobre equações de segundo grau, nós vamos terminar o assunto da nossa última videoaula. Então, relembrando algumas coisas, na nossa última aula, a gente definiu o conceito de equação de segundo grau, né? Então, a gente viu que é uma equação que tem três coeficientes agora, o coeficiente A, o B e o C. A gente tem a nossa variável elevada ao quadrado, né? Por isso que a gente tem aí uma equação de segundo grau. E a gente tem o coeficiente A, aquele que está associado à nossa variável com grau 2, né? O coeficiente B, aquele que está associado à nossa variável com grau 1. E o coeficiente C, a nossa variável com grau 0. Lembrando sempre que um número elevado a zero é 1. Então, é como se a gente pensasse que C estivesse multiplicando um x elevado a zero, só que x elevado a zero dá 1, então por isso que C está ali sozinho. A gente viu também que alguns conceitos, como o conceito de raiz e o conceito de conjunto universo, a gente continua aplicando eles aqui, né? Lembrando que raiz é uma das soluções da nossa equação e conjunto universo é o conjunto formado por todas as soluções da nossa equação, e ele também pode ser chamado de conjunto verdade. A gente viu que a gente consegue resolver equações de segundo grau através da fórmula de Bhaskara e através do soma e produto. Né? Lembrando que Bhaskara é importante sempre quando a gente fizer o delta, né? O discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. A gente fica atento ao sinal do delta, porque ele já dá algumas indicações sobre a natureza das nossas raízes. Então, se delta for maior que zero, a gente sabe que a gente precisa encontrar duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, a gente vai ter uma única raiz, né, uma raiz dupla. E se delta for menor que zero, a gente não tem raiz no conjunto dos reais. Okay? Vimos também como resolver equações incompletas, né, que são aquelas equações que não tem um dos coeficientes, ou não tem o coeficiente B, ou não tem o coeficiente C. A gente viu que é muito mais rápido de resolvê-los, a gente não precisa nem aplicar Bhaskara nem nada, elas são bem mais diretas. Lembrando que se uma equação não tiver o coeficiente A, ela não é uma equação de segundo grau. Porque se A for igual a zero, então a gente não tem x ao quadrado, então ela não é uma equação de segundo grau. Então, uma equação de segundo grau incompleta é só aquela que não tem ou o coeficiente B ou o coeficiente C. E a gente viu também a forma fatorada do trinômio, como fatorar esse trinômio. Então, vamos dando prosseguimento a essa aula, ficaram faltando ainda alguns conceitos para a gente ver. Então, né, o primeiro conceito é o conceito de equações biquadradas. Chamamos de equação biquadrada aquelas que podem ser reduzidas à forma ax² mais bx² mais c igual a zero, com a diferente de zero e a, b e c pertencente aos reais. Então, o que a gente pode perceber que a equação biquadrada é aquela que a gente vai ter aí, por exemplo, um x elevado à quarta e um x elevado ao quadrado. Uma das formas da gente resolver essa equação, ela não é tão direta assim para a gente resolver, né? Quando a gente tem aí um expoente 4. Então, o que a gente pode fazer é substituir x ao quadrado por y, e aí a partir daí a gente obtém uma equação de segundo grau. Então, se eu substituo onde eu tenho x ao quadrado por y, e considerando que x à quarta é x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, a gente passa a ter, a gente transforma essa equação aqui, que a gente tem um expoente 4, a uma equação de segundo grau. AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Então, resolver uma equação de segundo grau, a gente já sabe. Então, quando a gente transforma a equação biquadrada para uma equação de segundo grau, a gente resolve, ou por Bhaskara ou por soma e produto, a gente encontra as raízes de y. E como a gente usou que x ao quadrado é igual a y, ou seja, como y é igual a x ao quadrado, então a gente também sabe que x é igual a mais ou menos raiz de y. Então, é possível também a gente observar que uma equação biquadrada ela vai possuir, no máximo, 4 raízes reais. Então, sempre que a gente vai resolvendo uma equação biquadrada, fiquem atentos que ela só pode ter, no máximo, 4 raízes reais. Então, ela pode ter menos, mas nunca mais. Então, vamos lá, né? Resolvendo o exemplo 9,
Ele pede pra gente resolver 4x4 menos 5x2 mais 1 igual a 0. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir x ao quadrado por y. E quando a gente faz isso, a gente encontra essa nova equação do segundo grau. Olhando com um pouco mais de calma, 4x à quarta, a gente pode reescrever ele como 4, que multiplica x ao quadrado, vezes x ao quadrado. Bom, se a gente já sabe que y é igual a x ao quadrado, então a gente pode substituir. Então a gente tem que 4x à quarta é a mesma coisa que 4 que multiplica y vezes y, ou seja, 4y ao quadrado. Então a gente substituindo isso, a nossa equação passa a ser 4y ao quadrado menos 5y, porque y é igual a x ao quadrado, mais 1. Essa equação a gente sabe resolver. Então vamos lá. Por Bhaskara, delta, ele vai ser o quê? B ao quadrado menos 4ac. Então, B é menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica AC. Então, 4 vezes 1. Então, 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16, né? Então, 25 menos 16, isso dá 9. Então, atenção ao sinal do delta. Delta aqui é positivo, então a gente está esperando o quê? Encontrar duas raízes reais distintas. Então, y, ele vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo, menos b fica 5 mais ou menos raiz de 9 sobre 8. Então, y1, a primeira raiz, eu vou considerar aqui o resultado positivo de raiz de 9. Então, vamos lá. 5 mais 3 dividido por 8, tá? 1. E a segunda raiz vai ser o resultado negativo da raiz de delta. Então, 5 menos 3, isso dá 2 sobre 8. 2 sobre 8, eu consigo simplificar para 1 sobre 4. Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar as raízes da equação original. E a gente sabe o quê? Que y é igual a x ao quadrado. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de y. Então, para y igual a 1, a gente tem que x é igual a mais ou menos raiz de 1. Logo, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Para y igual a 1 sobre 4, a gente tem que x é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 4, ou seja, x igual a 1 sobre 2 ou menos 1 sobre 2. Logo, o conjunto de solução dessa equação biquadrada é menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 e 1. Ok? Lembrando que o que a gente faz? A gente faz aqui, a gente transforma esse x ao quadrado em y, a gente tem uma nova equação em y, encontra as raízes em y, mas a gente precisa descobrir as raízes da equação original em x. Então, a gente transforma, passa de novo de y para x, e a gente encontrou aqui as nossas 4 raízes da nossa equação original. Ok? Esse procedimento que a gente fez, né, nesse último exemplo, ele recebe um nome que é chamado de mudança de variável, que é toda vez que a gente substitui uma variável, seja, por exemplo, x, por uma variável y, a gente chama de mudança de variável. E é uma ferramenta extremamente útil na álgebra, porque existem infinitas equações que podem ser reduzidas a equações de segundo grau através da mudança de variável. E a partir daí, às vezes são equações que são mais difíceis de a gente resolver, e aí quando a gente reduz elas à equação de segundo grau, a gente já sabe como resolver. A gente faz Bhaskara ou faz só um produto. Então, o exemplo 10 ele diz o seguinte: qual seria a mudança de variável nas equações abaixo e como ficariam as novas equações? Então, aqui a gente tem 2x6 menos x ao cubo menos 1 igual a 0. Qual que é a dica? Sempre que a gente tiver uma equação dessa forma, a gente observa a nossa variável onde ela está com o menor expoente. Então, aqui é x3. Então, a minha mudança de variável vai ser essa. Vai ser y igual a x ao cubo. E a outra, onde a nossa variável estiver com maior expoente, a gente tenta decompor isso em fatores do menor expoente. Ou seja, aqui a gente tem 2x6. 2x6 é a mesma coisa que 2, que multiplica x ao cubo vezes x ao cubo. Lembrando, a gente tem que ter um fator em comum entre os termos.
E no caso a gente é x ao cubo, porque é onde ele tem o menor grau. Então, 2x ao cubo, 2 multiplica x ao cubo vezes x ao cubo, a gente pode substituir isso por 2y ao quadrado. Né? Lembrando que x ao cubo a gente considerou que é y, então aqui a gente tem 2 que multiplica y vezes y, isso é igual a 2y ao quadrado. Então, substituindo a equação na variável y, ela passa a ser 2y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Me adiantei, já passei aqui para a letra B. A letra B a gente tem que 2x igual a raiz de x mais 1. Então, como eu falei para a letra A, a primeira coisa que a gente precisa é verificar o termo que tem o menor grau de x. Nesse caso, é raiz de x. E a gente precisa ter em mente que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é menor do que 1. Então, ele vai ser o nosso termo que a gente vai usar para fazer a mudança de variável. Então, a gente precisa agora decompor 2x de forma que a gente encontre esse termo que é comum a eles. Então, ou seja, raiz de x. Lembrando que raiz de x vezes raiz de x é igual a x. Ok? Se eu multiplico raiz de x vezes x, isso é igual a x. E eu sei que raiz de x é o meu y, porque eu usei ele para mudança de variável, então significa que y vezes y igual a x. Então, y ao quadrado igual a x. Então, a nossa nova equação, né, quando a gente muda da variável x para uma variável y, ela vai ser 2y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Ok? Um outro tipo de equação também são as equações irracionais. Elas são aquelas em que a incógnita ela aparece dentro do radicando, como por exemplo, 2 igual a menos x mais raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5x menos 8. Então aqui ó, você pode ver, x está dentro de um radical. Então a estratégia para a gente resolver esse tipo de equação é elevar ambos os lados da equação, obtendo-se uma nova equação no qual a incógnita não esteja mais sob um radical. Então, nesse caso, como é que a gente tem uma raiz quadrada, a estratégia é a gente elevar os dois lados ao quadrado, para a gente tirar essa raiz. Só que a gente tem que ter atenção, porque nem sempre, quando a gente tem duas equações, uma equação dois termos, A igual a B, e A elevado a N igual a B sobre N, eles nem sempre são equivalentes. Quando a gente eleva ambos os lados a uma potência, podem aparecer números que não são raízes da nossa equação original. Por isso, quando a gente eleva os dois lados a uma potência suficiente para tirar a raiz, a gente depois precisa testar todas essas soluções que a gente achou na equação original, para a gente saber se elas são raízes da equação original. Então vamos ver um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro. Resolva a equação 2 igual a menos x mais raiz de 2x ao quadrado mais 5x menos 8. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai passar esse x para o outro lado. Então ele passa para cá positivo. Então a gente fica com 2 mais x igual a raiz de 2x ao quadrado mais 5x menos 8. Elevando os dois lados dessa nossa equação ao quadrado, a gente fica com 2 mais x ao quadrado é igual a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então aqui, essa raiz, ela some, o resultado é o que está dentro do radical. E aqui é um produto notável que a gente já sabe resolver, né? É o quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui o resultado é o que está dentro do radical. Então a gente agrupando, né, tudo que é x ao quadrado, com tudo que é x e tudo que é constante, a gente fica com menos x ao quadrado, menos x mais 12 igual a 0. Então, eu só multipliquei tudo por menos 1, para a gente poder não ficar com esse x ao quadrado negativo, mas não impediria a gente de trabalhar se quisesse. Então, a nossa nova equação agora é x ao quadrado mais x menos... Se a gente for fazer por soma e produto, tinha um errinho que eu já consertei, soma é menos b sobre a. Então,
menos 1 sobre 1, então a soma é menos 1, e o produto C sobre A, menos 12. Então a gente precisa achar dois números que multiplicados deem menos 12 e somados deem menos 1. Esses dois números são menos 4 e 3, ok? Menos 4 vezes 3, menos 12, menos 4 mais 3, menos 1. Então, as raízes dessa nossa equação são menos 4 e 3. Então, a gente agora precisa testar o menos 4 na equação original. Lembra que, né, é uma das estratégias para a gente, quando a gente resolve uma equação desse tipo, a gente precisa testar as raízes na equação original para saber se elas também são válidas na equação original. Então, vamos lá. Testando menos 4. Então, 2 é igual a menos x, então mais 4, mais 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes menos 4, menos 8. Então, 2 é igual a 4. Primeiro a gente sempre, né, vai resolver primeiro aqui a potência. Então, menos 4 elevado ao quadrado, isso dá 16. 2 vezes 16, 32. 5 vezes 4, menos 20. Então, fica 32 menos 20 menos 8. 32 menos 20 é 8. Desculpa, 32 menos 20 é 12. 12 menos 8 dá 4. Então, eu fico que 2 é igual a 4 mais raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, 4 mais 2, isso dá 6. 2 é diferente de 6. Então, logo, menos 4 não é uma raiz da equação original. Ok? Então, não é uma solução. Agora, a gente vai testar a outra raiz, que é 3, na equação original. Então, a mesma coisa, 2 é igual a menos 3, mais 2, que multiplica 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 8. Isso é igual a 2 igual a menos 3, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 5 vezes 3, 15, menos 8. 18 mais 15, menos 8, isso dá 25. 18 mais 15 é 33. Então, menos 8, isso dá raiz de 25. Então, eu fico com 2 igual a menos 3 mais raiz de 25. 2 é igual a menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 é 2. Então, 2 é igual a 2. A gente manteve essa igualdade. Então, 3 é uma raiz da equação original. Então, a conclusão é que 3 é raiz da equação original e menos 4 não. Então, o conjunto de solução dessa raiz aqui, ele é igual a 3. Ok? Então, vamos fazer... essa era a parte que ficou faltando de equações de segundo grau, a parte ainda de conteúdo. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios, né, englobando um pouquinho do que a gente viu na última aula e nessa aula de hoje. Então, vamos lá. A soma de um número racional não inteiro com o dobro do seu inverso multiplicativo é 33 sobre 4. Esse número está compreendido entre A, 5 e 6, B, 1 e 5, C, meio e 1, D, 3 sobre 10 e 1 meio, ou 0 e 3 sobre 10. Então, vou pedir para pausar e para vocês tentarem montar essa equação. Então, a resposta correta é entre 0 e 3 sobre 10. E agora vamos resolver como que a gente chega nela, né? Então, vamos lá. O nosso incógnita é esse número, né, que a gente não sabe qual é. Então, ele é o nosso x. E o problema diz que a soma de um número racional não inteiro com o dobro do seu inverso é 33 sobre 4. Então, vamos lá. X mais o dobro do inverso de x é o quê? É 2 que multiplica 1 sobre x. Isso é igual a 33 sobre 4. Então, uma vez que a gente monta a nossa equação, agora é muito simples a gente seguir daí, né? Aqui, x mais 2 sobre x. Lembrando que aqui a gente vai precisar fazer o MMC, né? Como x aqui ele está sobre 1, por isso que, né, inclusive, né, a gente não tem nenhum denominador, mas aqui é 1. Então, o MMC entre 1 e x vai ser x. Então, pegando o resultado desse MMC e dividindo pelo denominador dessa primeira fração, então fica x dividido por 1, isso é x, que multiplica x, então fica x ao quadrado. X dividido por x dá 1,
que multiplica 2, então mantém 2. Então a gente fica com x ao quadrado mais 2 sobre x. Isso é igual a 33 sobre 4. Aqui a gente pode fazer a multiplicação cruzada, né? Então 4 passa para cá multiplicando e x passa para cá multiplicando. Então a gente fica com 4 que multiplica x ao quadrado mais 2 é igual a 33x. Então, aplicando a distributiva aqui, a gente tem 4x ao quadrado mais 8 menos 33x, né? Que passou para esse lado, isso é igual a 0. Então, por fim, só rearranjei aqui a equação. A nossa equação é 4x ao quadrado menos 33x mais 8 igual a 0. Chegamos numa equação de segundo grau, que agora a gente já sabe resolver. Eu resolvi por Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 8. Então, b ao quadrado dá 1089. Isso aqui tudo dá 128. Então, 1089 menos 128, isso dá 961. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos b é menos 33x, né? Então, menos b vai ser mais 33, mais ou menos raiz de 961 sobre 2a, que é 8. Então, x1, a primeira raiz, se eu considerar os valores positivos de raiz de delta, raiz de 961 é 31. Então, 33 mais 31 sobre 8, isso daqui dá igual a 8. E x2, ele vai ser 33 menos a raiz negativa de delta, então 33 menos 31 sobre 8, isso daqui dá 2 sobre 8, 1/4 é 0,25. Então, a gente tem duas raízes, 8 e 0,25. Então, de qual raiz que o problema está falando, né? Ele fala que a soma de um número racional não inteiro. Então, a gente já pode descartar 8, porque 8 é um número racional inteiro. Então, ele está falando da raiz 0,25. Ele é um número que está compreendido entre... Então, agora vamos avaliando as opções. 5 e 6? Não. 1 e 5? Não. Entre meio e 1? Não. Lembrando que 1 sobre 2 é 0,5. Então, 0,25 é menor do que meio. Entre 3 sobre 10 e meio, lembrando que 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. Então, 0,25 ainda é menor do que 0,3. Então, a única alternativa correta é a E, entre 0 e 3 sobre 10. Segundo exercício, ele diz o seguinte: o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Então, peço de novo para vocês pausarem o vídeo e tentarem montar essa equação. Nossa alternativa correta é a A, são 3 filhos. E como que a gente chega nela, né? Lembrando que x vai ser o nosso número de filhos. Ele diz que o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, vamos lá. O triplo do quadrado do número de filhos. Isso é igual ao quê? A 3 que multiplica x ao quadrado. Isso é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, 12x. Rearranjando essa nossa equação, a gente chega a 3x ao quadrado mais 12x menos 63 igual a 0. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente fica com o quê? 12 ao quadrado mais 4 vezes 3 vezes 63. 12 ao quadrado, 144. Essa multiplicação, o resultado dá 756. Então, delta é igual a 900. Ok? Então, delta positivo, a gente sabe que a gente vai achar o quê? Duas raízes reais, ok? Diferentes. Então, vamos lá. Montando o nosso x, ele vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b igual a menos 12, mais ou menos raiz de 900, vezes 2 vezes 3. Então, isso dá o quê? Menos 12, mais ou menos 30. Então, menos 12 mais 30, isso dá mais 18, dividido por 6, dá 3. E x, e a segunda raiz, né, x2, ela vai ser menos 12 menos 30 sobre 6. Menos 12 menos 30, isso dá menos 42, dividido por 6, menos 7.
Como a gente não pode ter um número negativo de filhos, né? Não existe alguém ter menos 7 filhos, então a raiz que representa a quantidade de filhos que Pedro tem é 3. Então, a solução é 3. Nosso terceiro e último exercício. O quadrado da minha idade menos a idade que eu tinha 20 anos atrás é igual a 2.000. Quantos anos eu tenho agora? Então, de novo, peço que vocês pausem e tentem montar essa equação. Então, a idade dessa pessoa é 45 anos, a alternativa C, e como que a gente chega nela, né? Considerando que x é a minha idade, eu digo que o quadrado da minha idade, então x ao quadrado, menos a idade que eu tinha 20 anos atrás. A idade que eu tinha 20 anos atrás, então é x menos 20, que é a idade que eu tenho agora, menos 20, me diz a idade de 20 anos atrás. Então, x ao quadrado menos x menos 20 é igual a 2.000. Então, só rearranjando essa equação, né? Fica x ao quadrado menos x mais 20, esse sinal inverte. 2.000 passa para lá, negativo, igual a zero. Então, a minha equação fica x ao quadrado menos x menos 1980 igual a zero. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu fico com 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1980, então fica positivo aqui, né? Então, delta é igual a 1 mais, resolvendo essa multiplicação, 7.920, delta igual a 7.921. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. 1, substituindo aqui, menos b é 1 positivo, né? Mais ou menos raiz de 7.921 sobre 2. Isso é igual a 1 mais ou menos 89 sobre 2. A raiz de 7.921 é 89. X1 vai ser então igual ao quê? A 1 mais 89 sobre 2, né? Considerando essa raiz positiva. 1 mais 89 dá 90, dividido por 2, 45. E x2 vai ser 1 menos 89 sobre 2, que vai ser menos 44, que é uma raiz negativa. Como também não existe uma idade negativa, então a raiz que representa a idade dessa pessoa é a primeira raiz, que é 45. Então, a alternativa correta é a C. Esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, lembrando que hoje a gente terminou alguns conceitos que ficaram faltando, como o conceito de equações biquadradas. A gente viu a técnica de mudança de variável, né, onde a gente transforma uma equação que à primeira vista a gente não ia conseguir resolver, a gente transforma ela numa equação de segundo grau, que a gente agora já sabe como resolver. E a gente também viu equações irracionais, que são aquelas equações onde a nossa incógnita, o nosso x, ele está sob um radical. Legal? Esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau.